NASP Campus São Paulo recebeu na última semana o governador do estado, Geraldo Alckmin, para uma aula-palestra para os universitários. Durante o programa, ele abordou alguns desafios de gestão pública frente às atuais crises e como cada pessoa pode contribuir para o bem comum. É durante a fase universitária que o conhecimento se materializa ao ser colocado em prática. O estudante, atento e consciente da realidade onde está, compreende a importância de refletir e contribuir para o bem comum da sociedade. Sejam sociais, políticos ou econômicos, os problemas que envolvem a nossa sociedade influenciam diretamente o nosso dia a dia. Para melhor entender os desafios da gestão pública no momento atual, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve no NASP Campus São Paulo, onde ministrou uma aula magna para cerca de 2.000 universitários de 11 cursos, cidadãos que se preparam para mudar o cenário onde vivem. O importante é a formação. E a UNASP, com a sua expertise, com a seriedade do seu trabalho, uma instituição centenária, né? Poucas instituições têm mais de um século de serviço prestado, ela prepara, né, os nossos alunos, os nossos universitários, para esse mundo da mudança, que é de um lado desafiador e de outro lado de inúmeras oportunidades. Então tenho certeza de que os jovens estão se preparando bem para poder, com a sua vocação, servir à sociedade. As informações e os dados trazidos pelo governador com relação às políticas públicas, responsabilidades fiscais e desafios de gestão mostraram não apenas as dificuldades, mas também trouxeram possibilidades para aqueles que pretendem se desenvolver para contribuírem com a sua comunidade. Eu sou produtora audiovisual e atriz, então eu pretendo em um futuro próximo conseguir unir tudo isso. E ter ele esclarecendo esses termos para a gente, eu acredito que foi muito importante não só para mim, mas para todo mundo, assim, foi muito gratificante. Então é importante para o estudante, para ele ver o que está acontecendo, é importante para a escola, para ela alinhar também, conduzir o seu ensino, para que o aluno esteja preparado para servir e atuar nesse cenário. É no ambiente escolar que a gente passa a maior parte do tempo. E no Brasil, a maioria das pessoas estuda por menos de 10 anos, o que é uma pena. Mas tem muita gente que está fora da estatística e, mesmo estando bem colocado profissionalmente, continua na busca pelo conhecimento. Quando essa porta fecha, aí vira rotina. No Brasil, a partir dos 4 anos, a matrícula na escola é obrigatória, mas a saída é voluntária. E aí que está o problema. No Brasil, ela dura, em média, só 10 anos. Conversamos um pouco com essa galerinha para saber, digamos, da vida na escola. Eu passei 11 anos na escola, porque acabei de fazer as contas, tá certo. Difícil, cara. Eu não sei quantos anos eu fui pra escola. É sério. Peraí. Acho que eu fui com uns, sei lá, 6, 5. Eu quero fazer mestrado, doutorado, para depois começar a vida trabalhando. Eu pretendo tirar um ano assim antes de entrar para a faculdade, para ir para os Estados Unidos, sei lá, aprender inglês, parar um pouquinho para depois começar a estudar de novo, tirar um aninho, porque eu sei que eu vou ficar bastante tempo ainda na sala de aula. Mas você já se tocou que esse período que você vai para os Estados Unidos, estudar inglês é estudar? Tem sala de aula? Sim, mas não da sala de aula. Pra ser bem sincero, eu quero estudar bastante. Eu quero fazer direito, depois eu quero concursar muito, porque eu quero ser juíza. E aí eu quero fazer também vários vestibulares e tudo mais. Aí eu preciso estudar muito e eu quero fazer pré-vestibulares para poder saber mais, sabe? E quem escolheu estar do outro lado dessa história? Tem muito professor que não larga a sala de aula, mas é assim, como estudante, em cursos e capacitações como esta, que de uma só vez reuniu 100 coordenadores e orientadores pedagógicos de Minas, Rio e Espírito Santo. E tanto esforço tem compensação. Imagina ter o resultado dos seus estudos e aquele projeto fantástico que você desenvolveu publicado em uma revista. Sabemos que o professor deve ser um pesquisador de si mesmo, da sua prática e do seu aluno. E através do compartilhamento desses projetos, nós acreditamos que o professor pode levar adiante essa iniciativa, a pesquisa, a motivação e tudo mais. Essa é a nossa primeira experiência e nós queremos, daqui a um ano no máximo, quem sabe, converter tudo isso num grande congresso científico da educação. Os efeitos destas iniciativas fazem com que crianças, como aquelas que mostramos no início desta reportagem, tenham mais prazer em estudar, pesquisar e transformar.
E foi inaugurado no Instituto Adventista Paranaense o primeiro instituto de missões da região sul do Brasil. O núcleo vai atender e treinar voluntários que vão participar de projetos missionários transculturais. Os alunos estão atentos aos comandos do professor de inglês. Às sextas-feiras, o grupo se reúne neste prédio, localizado no centro de Kiev, capital da Ucrânia. E um dos métodos que nós utilizamos é o ELC, que é o centro de línguas que nós temos aqui, onde as pessoas vêm para aprender o inglês e então elas são convidadas para participar daquilo que nós chamamos de Speaking Class, que é um dia específico, especificamente na sexta-feira, né, que nós escolhemos, que eles vêm aqui, eles aprendem a língua inglesa, eles treinam a língua inglesa e aí serve como ponte para que nós pudéssemos convidar eles para vir para a igreja no sábado de manhã. Então agora nós estamos tendo culto, nesse exato momento nós estamos tendo culto ali, então várias pessoas vieram desse Speaking Class para que elas pudessem praticar o inglês e ouvir da palavra de Deus. Isso é mais do que sonharam realizar quando se alistaram no Serviço Voluntário Adventista no início do ano passado. Mara saiu do emprego, Jonathan trancou o curso de teologia no Paraná. Deixaram tudo para trás e levaram consigo apenas o essencial. Antes de falar da palavra de Deus para elas, é criar um laço de amizade realmente. Convidar para ir na nossa casa, sair com eles para um passeio no parque e assim, depois dessa amizade estabelecida, nós os convidamos para vir na igreja, estudar a Bíblia e assim é feito o trabalho missionário aqui na Ucrânia. Mas como preparar mais jovens para servir em missões transculturais? A resposta a esta pergunta é a abertura do primeiro Instituto de Missões da região sul do Brasil, inaugurado esta semana no Instituto Adventista Paranaense. Então, quando pensamos que uma universidade com jovens que estão sendo preparados para a vida, eles precisam ter essa visão de que a vida do cristão é uma vida para o mundo, que o evangelho deve ser pregado a toda tribo, língua, povos e nações, é coerente termos um instituto de missões e prepararmos, darmos todo o apoio necessário para que essa nova geração ela esteja envolvida com a missão de Jesus Cristo nessa terra. O desafio é grande, por isso a missão de preparar jovens para fazer a diferença em outras culturas tem sido levada a sério nesta região do país. Eu acredito que esse instituto que agora se abre aqui no IAP vai cumprir com essa missão e o jovem vai sair bem preparado, o jovem vai sair comprometido e o trabalho dele vai ter um alcance muito maior em função dessa base que ele vai ter ao sair do IAP ou do Paraná ou da União Sul Brasileira ou do Brasil para servir e ser útil para as missões mundiais. A partir de agora, esta instituição deixa de desenvolver projetos evangelísticos focados apenas no contexto monocultural para atingir pessoas no âmbito multicultural. Aqui na União Sul e aqui no IAP nós temos jovens, estamos dispostos a ceder os melhores jovens para contribuir com a Igreja Mundial. E eu sonho e oro para que Deus envie para cá jovens que, se não vieram sabendo disso, que aqui dentro saibam, tenham a mente ampliada, a visão ampliada e recebam de Deus o chamado aqui no IAP para dizer: você veio aqui, mas não para ficar no Brasil ou na União Sul, mas para servir a Igreja Mundial. Do ambiente escolar para a comunidade. No Rio Grande do Sul, uma parceria entre o Centro de Influência e uma escola adventista começou a reforma de uma casa para uma família que perdeu quase tudo em um incêndio. A reportagem é de William Vieira. Durante a manhã de domingo, esse pessoal resolveu deixar a preguiça, o sono e qualquer atividade para fazer o bem. Adultos e até adolescentes colocaram a mão na massa para beneficiar uma família do município de Ijuí que perdeu tudo em virtude de um incidente. A antiga casa onde Carla e suas duas filhas moravam, na cidade de Cruz Alta, foi alvo de um incêndio que não se sabe ao certo como foi provocado. Com isso, a alternativa foi voltar para a cidade natal de Ijuí e aproveitar um terreno que era da família para a construção de uma nova casa. Mas para a realização dos ajustes necessários, alguns voluntários decidiram dar um empurrãozinho. Nós conhecemos essa família em um dos serviços que nós temos no Espaço Vida e Saúde, que é o Pilates, e nós resolvemos vir visitá-la em sua casa. E chegando aqui percebemos que elas precisavam muito mais do que apenas o Pilates. Precisavam de todo esse serviço que está sendo feito, precisava de uma família e também de amigos. E nós resolvemos ser tudo isso para elas. Ficamos só com a roupa do corpo. O terreno, meu pai faleceu, daí ficou esse pedacinho para mim. Eu vendi o terreno de Cruz Alta, que a gente morava lá, né? E apliquei nos materiais, até onde deu a gente fez aqui.
Num mundo tão cruel que a gente vive, assim, eu tô maravilhada com isso, sabe? Não pelos bens materiais, mas pela humanidade deles, o amor que eles me acolheram, sabe? Eu e as meninas, né, de braços abertos. Bate martelo daqui, encaixa madeira de lá e com a ajuda de todos, ou quase todos, a casa da Carla vai ganhando novos ares. Seja para lixar paredes, passar o rolo de pintura ou até dar uma melhorada no quintal, as tarefas também fazem bem demais para quem oferece o serviço. Convidamos alguns alunos da escola, os alunos formandos do 9º ano, e para este domingo, então, né, vem ajudar a família, pintando, trocando o forro, limpando o pátio, né, e mostrando para os alunos a felicidade que é ajudar o próximo. Depois que convidaram, eu achei que era interessante fazer, porque quando uma pessoa tipo, ela perde tudo, ela tem que recomeçar do zero, e é difícil começar sozinha. Então, eu acho que seria interessante ajudar ela para recomeçar do zero. Até o fim da reportagem, ainda tinham coisas por fazer. Mas só por esse engajamento já é possível perceber que a união e a vontade podem fazer e muito pelo semelhante. Poderia estar em casa com a família, descansando, ou num lugar de lazer, a gente está aqui ajudando uma família que necessita de ajuda, né? Então isso é muito bom, se todo mundo tirasse um meio-dia que fosse da semana para ajudar o seu semelhante, o seu próximo, eu acho que o mundo hoje seria um pouco melhor, né? E ações como essa são sempre muito motivadoras. Bom, Leite, agora o que vem pela frente no programa? Bom, tem o intervalo, mas na volta tem as notícias internacionais. Então não saia daí, porque é um instante só.